Olá, tudo bom? Chegando aqui em Tallinn, capital da Estônia, que significa aqueles que vivem à margem da água. Em se tratando de uma cidade litorânea, né? Mas com a quantidade de chuva que está caindo aqui, eu vou viver à margem da água. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Talvez a aventura tenha que segurar um pouquinho para essa água dar uma baixada, né? Bom, logo mais a gente se fala. Igreja de São Nicolau, uma memória histórica que perpassa séculos, aí toda reconstruída em estilo de construção original do século XIII. Sem sombra de dúvida, uma viagem histórica. Aqui em um dos portais da cidade, rememorando o conselho estoniano do século XII, século XIII, a gente faz uma viagem nas suas ruas aqui labirínticas e uma preservação em cada cantinho aí daquilo que, felizmente, mesmo com os horrores da guerra, não foi perdido. Diante do Museu de História Estoniana, a gente tem que lembrar que esse território se comportou durante séculos, desde o período de migrações e invasões de vikings, ou mesmo no período do desenvolvimento do próprio Renascimento, um período grande de contato com outras culturas, quer seja do próprio território da Dinamarca, da Suécia, ou mesmo depois com o desenvolvimento dos Reinos Unidos da Lituânia e da Polônia, e, obviamente, a parte que envolve também o próprio período de ocupação russa ou ocupação alemã. Enfim, um território que também é marcado, tal qual os outros estados dos Bálticos, como um território de passagem de grandes rotas de comércio e de produtos inúmeros da própria região. Aí a gente tem que lembrar que aqui não se formou um reino exatamente porque aqui, esse território da Estônia se comportou durante muito tempo como estado comunitário, ou seja, que acabava então por ter ali a ligação forte com outros estados, mas que efetivamente acabou não se comportando como um estado completamente independente em grande parte da sua história. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. O Museu da Cidade de Tallinn guarda um acervo riquíssimo que contempla toda a história local de séculos, desde a composição de objetos mais simples até um acervo incrível de armamentos, de armaduras, de insígnias e também de elementos que lembram a história e a memória deste povo ao longo desses séculos, em porcelanas, em objetos do uso cotidiano, e vale a pena a visita. E para iniciar essa aventura, estou aqui no Old Hansa, uma casa tradicional que combina essa memória ancestral medieval da própria cidade de Tallinn com pratos típicos. E aí vamos contar um pouquinho da história por meio dos ingredientes selecionados desse lugar que é, no mínimo, inusitado e único daqueles que eu já passei. Dê uma olhada. Em uma só mesa, grande parte da história da Estônia. Bebida, pão e carne. E aí nós precisamos lembrar um pouquinho de que bebida traz toda a memória ancestral dos grãos, bem como também a ideia da memória do próprio pão.
Como diz um ditado aqui na Estônia, respeite o pão, ele é mais velho do que você. E há também um ditado que diz que espero que o seu pão dure. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que os grãos dessa comunidade de história extremamente ligada à produção agrária remonta então tempos imemoriáveis do pão mais escuro, mais preto, com outras sementes e uma história então de memória afetiva, de sobrevivência. Aqui nós temos um prato que remonta não só a parte da variedade de carnes, então nós temos aqui o veado e nós temos também o alce. Junto com esse prato, a ideia então de um marinado com alho selvagem, para tirar aquele gosto mais proeminente da própria carne. Nós vemos aqui uma mistura que remonta repolho e carne de porco. E aí a parte da ocupação alemã dentro dessa história incrível da própria Estônia, ocupada não só por russos, mas também por alemães. Nós temos aqui o queijo, e aí nós temos aqui um mix com grãos e a presença de açafrão, que nos lembra também a ideia, por exemplo, da rota da seda e a chegada então de determinadas especiarias que antes não existiam no próprio lugar. E aí nós temos aqui uma salada com berries, tem frutas silvestres de própria seleção aqui do dono do restaurante, que nos lembra da comida sazonal da Estônia. Em momento, por exemplo, de outono e inverno, a disponibilidade de alimentos é um. Na primavera e no verão é outro. E, portanto, estamos agora entre primavera e verão, então a proeminência aqui de berries, e também nós temos aqui a parte do próprio pepino conservado, que tanto essa carne que aqui está presente no próprio prato, quanto essa ideia de fazer alimentos que são mais embutidos e também de conservas, lembra a história do inverno do próprio local como uma história de sobrevivência. E os animais aqui proeminentes de uma região em que grande parte do território são de florestas densas, e aí a presença então desses animais na composição do prato e da história desse local. Agora a gente vai provar. E aí logo em seguida eu vou dar o veredito. Vamos lá? Uma explosão de sabores. Prato incrível. As carnes, a própria salada traz aí a memória germânica de presença, os conservados, as berries, os próprios grãos. Um molho de cogumelo selvagem que também lembra essa memória do campo, o pão extremamente denso, vida rica, sobrevivência e, obviamente, a cerveja, a alma que acaba reunindo aí a própria festividade, a vida e, como diria aqui na Estônia, Tervisex. Saúde para vocês e até a próxima.